Plantão urgente do Vasco. Santiago Sousa é aguardado no Rio de Janeiro. Futuro definido envolvendo Marino e Inestrosa. Vou falar também sobre Mehdi Taremi e Lúcio Rodrigues na mira do Cruz Maltino. Vamos falar sobre futuro definido, trazendo aqui as informações. Porque duas informações, tanto sobre o atacante GB, que pertence ao Vasco. O Vasco acertou o empréstimo com o centroavante, que estava no Fortaleza, e agora ele passa a estar emprestado ao Chaves, segundo time de segunda divisão de Portugal. O atacante estava desde de fevereiro no Fortaleza, e o Vasco conseguiu ali mais um período de empréstimo para o atacante GB. Saindo de um atacante para outro, vou falar sobre Marino Inestrosa, que é o atacante que vem pedindo nesse momento mais uma oportunidade. Por quê? O Marino Inestrosa passou por problemas familiares, envolvendo ali o lado pessoal, e teve uma reunião com a diretoria Cruz Maltina, aquele bate-papo, e demonstrou ali a vontade de dar certo no Vasco. O Inestrosa, ele quer dar certo no Vasco. É um ativo, foi um alto investimento, e até um pedido do técnico Fernando Diniz no início da janela. O Vasco trouxe Inestrosa, Spinelli e Brenner, com aquele sentimento de substituir ali a ausência da negociação pelo Ryan. E até o momento, nem o Brenner, que inclusive teve ali a situação da desinteria, tem desperta interesse de clubes da MLS. Ontem o Vasco sentiu muito também a ausência do Thiago Mendes. E o Inestrosa. A informação é que o atacante teve alguns problemas familiares nos últimos meses, mas que já estão resolvidos. Inclusive, com alguns parentes vindo morar no Rio de Janeiro. O jogador conversou com a diretoria, a comissão técnica, e deixou claro que quer muito dar certo no Vasco. O atleta deve ganhar mais oportunidades. Agora, saber aproveitar. Não dá para pedir paciência, porque a paciência do torcedor já esgotou. Isso no coletivo, no modo geral, pela forma que o grupo, pelos resultados que o Vasco tem apresentado em campo nos últimos jogos, principalmente em São Januário. Já foram pontos desperdiçados. O Vasco, antes da Copa do Mundo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Bragantino. E isso agora na conta faz muita falta. O Vasco vai precisar recuperar isso em outros jogos. Continuando aqui sobre o mercado da bola, ontem o Nelson de Ossa foi até perguntado ali pelo jornalista, não quis entrar muito no assunto, até para não expor a situação. Ele vem sendo utilizado na pré-temporada pelo Pellegrini, por conta de ausências no elenco do Betis, mas é um jogador que está praticamente encaminhado e também é aguardado no Rio de Janeiro. Existem ali os últimos trâmites para a liberação do jogador. Existe também, agora sim, o Santiago Sousa, o primeiro reforço encaminhado, isso tudo costurado. Valores, é claro que existe a questão da documentação, que normalmente a AFA demora a enviar, mas o Vasco tem ali uma semana para regularizar o jogador para o primeiro jogo da Copa do Brasil. E é exatamente isso que está sendo resolvido nesse momento. A informação é que o Vasco acertou ali 7 milhões de dólares a contratação do jogador, com uma compensação, uma entrada inicial boa e maior, recebida pelo clube, pelo Racing. Inclusive o Santiago Sousa foi campeão em cima da Sul-Americana, foi campeão em cima do Cruzeiro da Sul-Americana e campeão da Recopa Sul-Americana contra o Botafogo. Então um jogador que é volante / zagueiro, é uma contratação que o Vasco já tinha interesse desde a última janela, que a gente noticiou aqui, você acompanhou aqui as informações, e está confirmado o reforço encaminhado. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro já no início dessa semana. Possivelmente nessa segunda-feira já teremos a chegada do Santiago Sousa. E a gente vai estar acompanhando diretamente do aeroporto para você ouvir, inclusive, as primeiras palavras do jogador, onde o jogador vai se apresentar para realizar exames, ser bidado e também estar à disposição para o jogo no sábado. Vasco, sábado, dia 8, tem um compromisso no Maracanã. Primeiro jogo da ida. O Vasco ele vai ser o mandante dessa partida e já quer contar
com reforço. E aí, lembra muito até o que aconteceu com o Verratti, né? O Verratti chegou na semana, o Vasco conseguiu antecipar ali, ele chegou primeiro por empréstimo, depois o Vasco efetuou ali o acordo para ter o jogador, já chegou fazendo gols. Então, o Sousa, que tem até bons números, né, na temporada, ele tem 112 jogos pelo Racing, na temporada 7 gols, 3 assistências, então é um jogador que vai contribuir muito no Cruz Maltino. E aí, falar também sobre o Vasco, mirando 2 atacantes, formação do Bruno Andrade, junto com o André Hernan, da ESPN. Tô falando do Lúcio Rodrigues. Lembra, o Lúcio Rodrigues foi interesse do Vasco ali no início da janela em 2024. Até conversamos ali com o Lúcio, com a staff do Lúcio Rodrigues, na época que ele estava lá no Uruguai, né, no clube na seleção sub-20 do Uruguai, fazendo ali o pré-olímpico, sub-23, aliás. Ele veio, acabou fechando com o Bahia e foi vendido para o Neon por 120 milhões de reais para o Neon. E agora é um jogador que está na mira do Vasco. Tanto o Lúcio Rodrigues como também o Mehdi Taremi, que é um jogador iraniano de 34 anos, com destaque no Porto. Ele teve o seu melhor momento no Porto de Portugal. E agora o jogador pertence ao Olympiacos da Grécia. Ele também passou pelo Inter de Milão. É um atacante experiente, forte na área, bom finalizador e acostumado a grandes jogos, a grandes competições. Já o Lúcio Rodrigues tem 23 anos, uruguai, com a passagem pelo Bahia, Al Nassr da Arábia Saudita e agora atua pelo Neon. E aí, o Vasco realmente, cara, precisa de um homem-gol. Precisa de alguém na referência. Por mais que, sendo sincero, o Spinelli é esforçado, um cara que tem presença de área. Ontem, principalmente no primeiro tempo, a bola não chegava. Depois que entrou o Jair, deu uma dinâmica muito melhor no jogo. O Jair vai ganhar essa titularidade. Claro, com os reforços, vai ter uma disputa. Porque o Cauã Barros errou tudo. O Cuiabano ontem estava muito mal, estava muito pesado no jogo. Incrível que pareça, o Piton entrou e melhorou a dinâmica pelo lado esquerdo. Então o Vasco vai precisar de alguém na referência para finalizar e fazer gols. Tem até a fala ali do Andrés Gomes no final, né? O Andrés Gomes ontem tira o coelho da cartola. O Vasco produz. Gente, o Vasco é o time que mais finaliza no campeonato. Pode buscar aí os números. O Vasco é o time que mais finaliza. E às vezes é um parto para conseguir fazer um gol. É incrível. Então, dentro desse cenário, tá aí o Vasco buscando um cara para resolver essa questão de colocar a bola para o fundo da rede. Depois de mais uma frustração que foi o empate de ontem à noite em São Januário. Temos muito o que falar sobre aquilo que os jogadores apresentaram dentro de campo e sobre aquilo que os jogadores falaram no pós-jogo. Ontem, o Vasco já começou a perder o jogo antes mesmo da bola rolar. Um dos seus melhores jogadores nos últimos meses, aí o Thiago Mendes, teve um problema de estômago, a tal da gastroenterite, e acabou ficando fora do jogo. Não só ele e o Brenner, mas o Brenner muita gente acabou até comemorando. Eu não faço isso porque quando é doença não é legal, mas enfim, a galera comemorou que ele ficou fora do jogo. E o que fez o técnico Pedro Emanuel? Optou por colocar aí 3 volantes na equipe do Vasco. O Barros, o Ramon Rick e o contestado Tietê. O Adson, que eu não aguento mais, jogando numa extrema, o Spinelli de centroavante e o Andrés Gomes pelo lado esquerdo. A linha defensiva, aquela que vem sendo titular do Vasco. E olha, torcedor, que com 2, 3 minutos do primeiro tempo, parecia o show dos Trapalhões. O Barros, com 1 minuto de jogo, já deu uma espirrada no taco, quase acabou cedendo aí um escanteio para a equipe do Mirassol. E o Mirassol tinha mais posse, envolvendo a equipe do Vasco, e o Vasco só correndo atrás e com muita dificuldade para entrar no jogo. Até que teve um escanteio para o Mirassol, o Reinaldo cobrou, a bola passa ali no primeiro pau, que nem em jogo da base pode passar ali. Falharam, na minha opinião, Cuiabano, Barros e Puma. O maior de todos, para mim, a falha acabou sendo do Barros ainda, que era o jogador que estava na frente do Igor Formiga. Aliás, bom jogador do Mirassol, o Igor Formiga. Parece ser um jogador assim que é completo. Força, velocidade, não só pelo gol. O gol ele estava dentro da área ali, mas enfim, tudo. Um jogador aí
diferente. E no finalzinho do primeiro tempo, o Vasco até dá um calor na equipe do Mirassol aí tentando um empate, mas com muita dificuldade. O Adson teve um determinado momento que ele puxa um contra-ataque, ele tá sozinho contra o zagueiro, ele chuta da intermediária. Por que não partir para cima do zagueiro e por que não tentar o drible para tentar aí sofrer o pênalti ou levar vantagem? Mas mostra que é um jogador que esse é um daqueles que o fantasma está aparecendo. Aliás, ontem o fantasma apareceu pro Puma, o fantasma apareceu pro Cuiabano, o fantasma apareceu pro Adson, o fantasma apareceu pro Barros, o fantasma apareceu pro Tietê. Na verdade, o fantasma está aparecendo para muita gente nessa equipe do Vasco. Pouca gente, a bola não está queimando no pé. E para minha surpresa, na volta do segundo tempo, o técnico Pedro Emanuel não fez alteração nenhuma na equipe do Vasco. Voltou com o mesmo time. Até ontem na coletiva ele deu a entender que ele se arrependeu. Depois foi fazendo algumas alterações, colocou o Nuno, colocou o David, colocou o Rojas e começou a tentar fazer dessa equipe do Vasco um pouco mais ofensiva. Até o Jair retornando aí depois de mais de um ano parado como volante. Num determinado momento, a equipe do Vasco ficou com o meio de campo com o Jair, com o Nuno e com o Rojas. Desculpa, o Rojas eu nem sei se dá para chamar de meio de campo, porque não participou de nada, e esse é um daqueles que o fantasma está aparecendo e aparecendo muito, sem dúvida nenhuma. E lá na frente, ele fez uma linha passando o Andrés Gomes para o lado direito, colocando o Spinelli como 9, como estava desde o início do jogo, e o David jogando pela esquerda. E hoje eu fiz essa provocação aí do fantasma, porque quando terminou o jogo, o Andrés Gomes deixou claro que o problema do Vasco é espiritual. Não que espírito tenha a ver com o fantasma, mas eu só estou fazendo uma brincadeira, que quando ele fala espiritual, talvez ele quis falar da questão de algo fora do padrão normal, até porque o espiritual tem algo de religião e eu jamais vou brincar com isso aqui no Atenção Vascaínos. A minha questão é quando você tem alguma coisa do além que está passando, e eu acho que foi isso que ele quis dizer, né, Andrés? E o que acontece no Vasco é algo que às vezes deixa a gente muito triste, porque eu sempre falo aqui nas minhas avaliações que se tem algo que eu tenho é ter humildade para saber que as pessoas que trabalham no futebol, que estão no dia a dia, elas têm a obrigação de entender mais de futebol do que o comentarista. Mas essa situação do Andrés Gomes já está se tornando patética, porque agora já é a quarta ou quinta oportunidade que ele muda de lado e faz um gol. Inclusive, eu volto a bater nessa tecla aqui, foi uma pergunta que eu fiz para o Renato Gaúcho lá em Porto Alegre, no final do jogo, quando o Vasco foi atropelado pelo Internacional. Aliás, a última vitória do Internacional foi aquela contra o Vasco. O Internacional parecia o Bayern de Munique, e desde então não ganhou mais de ninguém, para ver a fragilidade que está esse time do Vasco. Então, ontem de novo, acabou indo pelo lado direito, trouxe para dentro, bateu com a canhota lá na gaveta e fez o gol. Não tem mais o porquê desse jogador não ocupar mais essa faixa do campo. Não precisa ser o tempo todo. E em certa oportunidade, eu estava participando de uma coletiva de um treinador do Joinville aqui. E ele foi, durante muito tempo, treinador do Brasil de Pelotas. E eu perguntei para ele a questão de por que o jogador hoje não leva vantagem ou extrema e se fica jogando com o pé trocado, se não tem a possibilidade de fazer essa troca. Rogério Zimmermann é o nome do treinador. Ele para mim, ele deixou claro em uma palavra o que tem que ser feito nesse tipo de situação: vantagem. Se você está levando vantagem sobre o seu oponente, não interessa se você está com o pé bom ou se você está de pé trocado. Continua. Se você não está levando vantagem, faz a troca. E o Pedro Emanuel ontem, na coletiva, deixou claro isso, que não estava levando vantagem e depois, quando jogou lá pela direita, começou aí a levar algum tipo de vantagem. E o Vasco vai precisar encorpar esse elenco. Não estou falando nenhuma novidade aqui, até para não aparecer mais fantasma. Por exemplo, um cara igual o Sosa, capitão do Racing, campeão da Copa Sul-Americana há 2 anos. Ano passado foi eliminado pelo rival num mata-mata disputadíssimo da Libertadores da América. Esse é o tipo de jogador que o fantasma não aparece. Pode ter certeza que ele vai jogar e vai jogar bem. O De Ossa, outro jogador que está na iminência de fechar com o Vasco, já rodou bastante, já jogou na Colômbia, já jogou no México, agora está no Real Betis. É outro jogador que chega, pega a camisa para jogar. E lá na frente a gente vai precisar de 2 atacantes, mas para ontem, porque essa equipe do Vasco tem muita dificuldade para colocar a bola na casinha. Sabe, é uma equipe que está se conectando pouco, é uma equipe que está ficando pouco com a bola e uma equipe que está tendo muita dificuldade na construção. Se você perguntar aí do outro lado para mim, torcedor, como é que eu enxergo essa equipe do Vasco daqui para frente?
se essas duas contratações se firmarem, eu acho que o Vasco tem que ter o Sousa, Thiago Mendes e De Ossa. Eu acho que esse é o meio de campo do Vasco, nesse tripé aí. Até porque esse meia central hoje, ele não tem espaço e são pouquíssimas equipes no futebol brasileiro que acabam jogando com esse meia central. Provavelmente o Cruzeiro seja o maior expoente que tem esse jogador que joga por dentro, que é o Matheus Pereira. Nas outras equipes a gente vê muita dificuldade. O rival tem aí o Arrascaeta, que executa essa função. Mas são pouquíssimos mesmo, e a gente não tem. E o Rojas, ontem no pós-jogo, muita gente até fazendo campanha aí para aposentar a camisa 10 do Vasco, e olha, eu tô vendo que essa possibilidade é muito grande. No mais, torcedor, é entender o que vai acontecer quarta-feira. Será que a gente vai com o time titular? Será que ele vai começar a querer rodar o elenco? Enfim, eu ficaria mais preocupado no confronto contra o Fluminense por uma questão de grana, de possível passar na Copa do Brasil, o que eu hoje acho muito difícil. Eu acho o Fluminense bem favorito pelo momento que a gente vive. Agora, se durante a semana chegar aí 2, 3, a torcida vem junto, aí quem sabe a gente consegue aí fazer um bom jogo contra o rival no Maracanã. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.